Fala pessoal, bom dia. Gravando esse conteúdo aqui do pós-jogo um dia depois, hoje pela manhã, porque ontem não teve condições. Além da voz não estar funcionando, já que a ideia era expressar opinião, a minha opinião ontem não ia ser uma opinião muito sensata. Hoje já dá para falar um pouquinho, né, com o sangue mais normal, mais tranquilo. Mas enfim, Botafogo empatou com o Criciúma ontem, num jogo emocionante, não, mas com 10 minutos finais ali de tirar o fôlego e a paciência dos torcedores. O jogo em si foi um jogo em que o Criciúma parece que nem tinha entrado, né, para jogar. Foi praticamente o Botafogo com a bola o tempo inteiro, salvo uma ou outra escapada que eles tinham. Mas essa foi a proposta do Criciúma. O Criciúma entendendo que eles podiam, né, oferecer e enfrentar, eles fizeram o jogo deles, ficaram bem encaixotadinhos lá atrás o tempo todo, fizeram um bom jogo de marcação, não deixando espaço para o time do Botafogo, e o Botafogo falhou na sua própria incompetência, ou eu diria falta de vontade. Falta de vontade de vencer, talvez achando que podiam fazer um gol a qualquer momento, e é isso que acabou preocupando um pouco quem assistiu o jogo, quem foi ao estádio. Inclusive, 64 mil pessoas, né, presentes no estádio, um excelente público, uma festa muito bonita, uma loucura para conseguir entrar, inclusive no estádio. Muita gente, muito atraso também para a entrada. Teve algumas entradas ali que foram liberadas mais tarde do que o normal. Mas enfim, ainda assim uma festa muito bonita da torcida. E eu diria que é isso, né? Basicamente a festa foi na torcida porque o campo não mostrou o real motivo, né, desse povo todo ter saído de casa para assistir um jogo de futebol. Bom, fazer minhas considerações aqui, né? Como eu sempre deixo claro, esse canal é um canal de opinião para falar como torcedor do Botafogo, e como torcedor me preocupou bastante, inclusive a performance de alguns jogadores de forma individual. Uma das preocupações que já se levantava antes do jogo era o cansaço, né? Eu falei isso inclusive no meu vídeo antes do jogo, no pós-data FIFA, né? Falando que alguns jogadores, até por terem jogado por suas seleções, talvez não estivessem na melhor forma física, né, descansados para esse jogo, e que eu entraria com um time um pouco mesclado e colocaria os titulares ali no segundo tempo para entrar em rotação de jogo, mas não desgastar tanto. Bom, a gente acabou entrando com o time titular, com exceção do Bastos, e o que a gente viu foi um Luiz Henrique, e é complicado, né? É complicado porque eu faço, desde o meu primeiro vídeo aqui, eu faço considerações com bastante ressalva sobre o Luiz Henrique, e aí ele vai para a seleção e ele cala a minha boca, né? Mas enfim, talvez o pessoal não tenha se tocado que a data FIFA acabou, que os jogos das seleções não contavam pontos para o Botafogo, e o Luiz Henrique volta para o Botafogo jogando aquilo que ele vinha jogando nas últimas partidas, que é um futebol mediano. Né? Ele tem lapsos ali, mas lapsos todo mundo tem. Se a gente for pegar o pior jogador do Botafogo, ele vai ter momentos de lapso também que ele vai acertar uma ou outra. E o Luiz Henrique não é para acertar uma ou outra. Um jogador de 100 milhões de euros, né, como foi 26 milhões de reais, perdão, de 20 milhões de euros como ele, não está ali para acertar lá uma vez ou outra. Ele está ali para decidir jogos. Esse tipo de jogo, inclusive, que é um jogo que dependia da individualidade. E ele errou muita bola, ele deixou a torcida, pelo menos no estádio, muito nervosa, né? Não sei quem acompanhou aí de fora, na TV, mas no estádio deixou muita gente nervosa. O posicionamento dele incomodava muitas vezes. E aquilo que eu falo de ele estar trotando em campo, mais uma vez aconteceu. Ah, mas era final do jogo, estava cansado. Meu amigo, precisamos ganhar. Precisamos ganhar, não tem esse negócio não tem esse negócio de que o cara que é o segundo mais caro da história do Botafogo e do futebol brasileiro, poder ficar no meio de campo, como tinha um momento ali que o Arthur Jorge colocou um monte de gente para frente, né?
E tava ele lá para trás do meio de campo. Então, para que adianta colocar o time todo na frente se a estrela do time não tá ali para decidir o jogo? Então, sim, faço minhas ressalvas, porque ele é o jogador para estar ali para decidir. E além de tudo, ainda foi dele a displicência do erro do gol do Criciúma, que a gente já vai falar logo mais em seguida. Mas enfim, voltando para os destaques individuais, né, que são destaques talvez mais negativos, a gente também teve uma noite abaixo do Savarino. Savarino acho que pouco contribuiu com a construção do time. O Almada ainda era o que mais buscava, né? O Savarino também podia estar cansado, o Luiz Henrique podia estar cansado, embora o Luiz Henrique não jogou tanto assim na data FIFA. O Igor Jesus também foi um dos que procurou jogo, embora às vezes até isolado, né? O Luiz Henrique parece que se escondia atrás da marcação. O Igor Jesus ainda se colocava em posição de receber a bola, mas também pouco criou. Mas acho que menos culpa dele. Então, Almada e Igor Jesus ainda é o que eu salvaria. Vitinho eu prefiro não falar, porque ele me fez sentir saudade do Matheus Ponte. Acho que o Matheus Ponte teria contribuído muito mais nesse jogo. E, enfim, a torcida também pegou no pé dele. Eu acho que o Arthur Jorge demorou para sacar isso. Depois a gente vai falar de Arthur Jorge também, especificamente, mas demorou para sacar isso e às vezes isso acaba queimando o jogador. Num estádio com mais de 60 mil torcedores que vieram ali para ver e ver o cara fazendo cagada atrás de cagada, né? Como errar uma bola na linha de fundo, que era só ele pegar e tocar para trás, que ia ter gente para finalizar. Se ia ser gol, a gente não sabe, mas tinha gente para finalizar. E ele dá uma canelada na bola, meu, e a bola vai para fora. Então, assim, Vitinho muito ruim. E o Alex Telles, a torcida toda pedindo o Alex Telles para sair, porque o Alex Telles estava ruim. Aí finalmente colocamos o Cuiabano. Aí a partir daí nós notamos que o Alex Telles jogou bem pra caramba, porque o Cuiabano também entrou fazendo umas lambanças. Mas, assim, ainda foi dele os cruzamentos ali de escanteio e tudo mais, que acabaram depois também, né, refletindo em gol anulado e tal, mas foi isso. Mas aí é uma coisa mais da sorte, né? Eu acho que o Cuiabano também errou algumas bolas. É que aí eu acho que o descompasso do time já começa a afetar o jogador, né? O cara entra no sufoco, no desespero para fazer um gol, para ajudar a fazer um gol no final do jogo, num jogo que o time não está desempenhando e que aí o Arthur Jorge no final também deu uma desorganizada legal na estrutura do time. Então, acho que o coletivo realmente atrapalhou bastante. É um coletivo que não parece que queria ganhar. Um reflexo disso é que quando começou os escanteios ali do final do jogo, para vocês terem uma ideia, não sei se isso foi percebido também na transmissão da TV, mas foi escanteio, todo mundo sabia que o jogo estava acabando e não tinha ninguém para cobrar o escanteio. Ninguém. Ninguém nem se olhava assim para perguntar quem é que vai cobrar o escanteio. Não, estava todo mundo plantado dentro da área e ninguém se mexia para ir cobrar o escanteio. Demorou-se anos para descobrir que era o Cuiabano, né, que ia cobrar o escanteio. E aí o Cuiabano depois foi lá, trotando também. Enfim, o último escanteio do jogo também a mesma coisa. E o Eduardo estava com a bola. Tudo bem que o Eduardo é meio que atacante ali e tal, pode dar uma cabeça. Mas o Eduardo é o cara da camisa 10, é o cara para fazer o lançamento de bola. Como é que o cara não se coloca à disposição, pelo menos para cobrar um escanteio, para garantir que aquele escanteio não vai ser uma bola desperdiçada, né? Enfim, eu acho que isso foi o reflexo de um Botafogo que não quis ganhar, que estava confortável com o resultado, porque achou que em qualquer momento esse resultado podia vir a acontecer. Bom, já falei individualmente aí de praticamente todos os jogadores. Acho que tivemos falhas individuais, acho que tivemos desempenhos individuais aí bem abaixo do normal. Mais uma vez se salva Gregory, eu acho que até o Marlon Freitas dessa vez não jogou bem, mas o Gregory em algumas roubadas de bola ali. Pra ter uma ideia, né, teve uma bola que o Alex Telles errou,
lá na frente e o Criciúma saiu em contra-ataque. O Almada, daquele tamanho, veio tirar a bola ali no final, né, no ataque do Criciúma. Mas fora isso, o Gregory também contribuiu bastante na marcação e tudo mais. Então acho que os jogadores aí que se safam são esses. A zaga é complicado falar, né? O Barbosa acho que não comprometeu, ainda ajudou um pouco no final, teve um infortúnio do gol dele ter sido anulado, acho que também não foi culpa dele, né? A bola resbala na mão dele, entendo a arbitragem. O que eu não entendo é como que o Bandeirinha, na distância que estava, conseguiu ter uma precisão tão boa naquele momento, erra pra tanta merda, né? E aí tem uma pressão tão boa de já querer anular o gol ali, mexer a bandeirinha, tava todo mundo comemorando no estádio. E eu já tava vendo ele com a bandeirinha lá, nem perdi meu tempo, né? Ia esperar o VAR. Pra ter uma ideia, metade do estádio não viu o gol do Criciúma também, tá? Tava todo mundo comemorando ainda enquanto o Criciúma fazia o gol dele na lambança, né, do time. E aí algumas perguntas que se fazem, né? Quem é que deveria estar marcando o Felipe Viseu no momento do gol? Cadê o nosso lateral direito? Que não tínhamos, né? Porque foi sacado, porque não temos ninguém no banco de reserva. Ou não tínhamos nesse jogo, porque o Matheus Pontes não foi relacionado. E aí tivemos que colocar o Carlos Alberto. E, enfim, cadê o Adrielson numa hora dessa para marcar o jogador, né? Também já fiz minhas ressalvas sobre o Adrielson, acho que o restante do jogo ali talvez não tenha comprometido, porque não foi abusado, não foi usado, né? Mas quando precisou realmente uma bola e mais uma vez a desatenção para a gente tomar. Passamos o maior sufoco para conseguir fazer um golzinho para tomar um gol depois, 3 minutos depois. Tá? A torcida realmente estava comemorando ainda. E aí aqui aproveito para falar um pouco sobre Arthur Jorge, né? Muitas vezes elogiado, na maioria das vezes elogiado, mas já por algumas vezes, né, tem mexido de uma forma talvez equivocada no time, tardiamente. E aí, assim, quando acontece uma vez, a gente pode até dizer que foi um experimento. Agora, quando isso começa a ser repetitivo, aí é um ponto para se preocupar, né? Por quê? Arthur Jorge demorou demais para fazer as primeiras alterações num time que não estava conseguindo construir. Então talvez já tivesse que fazer essa alteração antes, né? E aí Matheus Martins continuou no banco, né? A primeira mexida é tentar colocar um Tietê, por exemplo, no lugar do Marlon Freitas. Tudo bem, Marlon Freitas podia estar cansado e tal, mas por que não coloca o time para cima então, né? Por que já não arriscou tirar o Vitinho de primeira, já que a gente já estava, né, com ele errando um monte de passe, a torcida em cima e tudo mais. Enfim, discordo de algumas mudanças do Arthur Jorge, mas acho que o principal é a demora para fazer as mexidas num jogo que a gente tinha que fazer o resultado. Tinha que fazer, gente, é o Criciúma, com todo respeito. Amo o Criciúma, sou de Criciúma, sou natural de Criciúma, mas o Criciúma não tem futebol para bater de frente com o Botafogo. Mas bateu. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Porque a gente tem um Penharol ali pela frente, a gente tem Palmeiras pela frente. Falando em Palmeiras, Palmeiras meteu 5 no Criciúma. Aproveitou para fazer saldo. E a gente fez o quê? Empatou com o Criciúma. Então, essa é a indignação. Então, demorar para mexer num jogo desse, que a gente não está fazendo o resultado, é incrível. Acho que a gente devia ter feito algumas alterações antes. Mas, enfim, né? Agora não adianta mais olhar para esse jogo. Foi um jogo de festa bonita da torcida. Foi um jogo que valeu pelo espetáculo da torcida, que cantou praticamente o tempo inteiro, que fez a sua parte. Encontrei aqui torcedores no hotel que vieram de longe, vieram de Vitória, vieram não sei o quê, né? Também alguns de carro, loucos igual a gente. A gente, porque eu tô com a esposa aqui, não mostrei ela ainda, mas ela veio mais uma torcedora do Botafogo que tá jogada aqui no quarto do hotel, se recuperando da noite de ontem. Então, é isso, gente.
Esperamos aí um Botafogo melhor com o Peñarol na quarta-feira. E ao longo do final de semana aí, a gente volta a se falar com os resultados do final de semana, da rodada, de olho no jogo do Palmeiras, que deve ser um jogo, né, mais tranquilo contra o Juventude. Só não é tranquilo quando é o Botafogo que joga, né? Porque o Botafogo vai lá e não desempenha contra o Juventude. Vai lá contra o Criciúma, não desempenha contra o Criciúma. Então, o Botafogo ainda tem esses seus lapsos aí. Mas a gente volta a falar então sobre o resultado da rodada, como vai ficar a classificação aí depois. Mas agora, para o Botafogo, tem que ser foco total contra o Peñarol, fazer um bom jogo no Newton Santos, também com ingresso esgotado. Por aqui eu te agradeço se ficou até o final do vídeo, se acompanhou a gente também nos vídeos que a gente postou ontem. Se puder dar uma força para o canal, curte, se inscreve, encaminha aí para os colegas, principalmente os botafoguenses aí para acompanhar notícias e, na verdade, mais é a opinião de um botafoguense sincero, que vai estar aqui sempre nos bons ou maus momentos, mas vai estar aqui para dar a opinião sincera sobre o que está vendo no Botafogo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.